Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo é mais um vídeo de Despertar, o Despertar 9, e eu vou continuar falando sobre percepção da realidade. Nesse vídeo eu vou tentar focar mais na pessoa, para a gente tentar aí, decifrar essa nossa percepção de realidade que nós temos na pessoa, né? Então, vou ser um pouquinho repetitivo, né? Mas acho que faz parte do processo. Ok. O que é a pessoa, né, em primeiro lugar? A pessoa é este ser que é formado aqui na Terra para vivenciar as experiências terrenas, né? Então você, né, o Márcio é a pessoa. O difícil é você distinguir o que é da pessoa e o que é da alma encarnante, da alma cósmica. Então todo ser, tudo isso aqui é apenas um veículo. Então todo veículo tem alguém que opera, que é essa alma cósmica. Essa alma cósmica, ela encarna na pessoa. A pessoa que a gente pode chamar também de ego, né? Esse ego terreno, né? Embora algumas pessoas elas invertem e falam que o ego é o espírito, né? Mas vamos colocar aqui no sentido clássico, né? Aquela coisa do egoísmo, né? Desse ego terreno. Então esse ego terreno seria a pessoa, é o serzinho que é formado para viver aqui. E como nós sabemos, existe um sistema de dominação, né? Cultural, mental, a tal Matrix, que aprisiona as pessoas e adestram, né, as programam e as guiam para servir esse sistema. Então a pessoa ela é formada em cima disso. É formada usando, digamos, recursos da própria pessoa, né, que é a busca por sobrevivência de cada ser, cada animal, né, então eles levam a pessoa o mais baixo dela, né, que é os instintos animais, né, que é o instinto de sobrevivência, e a busca por prazeres físicos, né, tendo aí o mais buscado, que é o sexo. E depois os emocionais, que são os três chakras. O chakra básico primeiro, que é a busca por sobrevivência, o eu, o indivíduo. O segundo, que é o sexo, a libido. E o terceiro, onde estão as nossas emoções, né, aquelas mais básicas, né, o plexo solar. Depois, o quarto para cima, eles não trabalham. Eles tentam vedar isso daí, né, que seria o amor incondicional, que seriam emoções mais equilibradas, né, são emoções verdadeiras que temos de pessoa para pessoa, não aquela baseada em interesses, em carências, que é do plexo solar, que não deveria ser para emoções, né, ele seria mais para regular, eu diria, funções corporais, por exemplo, alimentação, né, então quando ele está ali no plexo solar, o estômago, tudo, né, o intestino, muitos falam que ali tem um segundo cérebro. Então, como as pessoas concentram o emocional ali, elas matam as emoções na alimentação, né? Então, se você está com carência disso, então acaba comendo isso. Então, essa coisa que a gente já sabe. Então, eles usam, né? Eles usam isso para manter a humanidade presa nesses três pontos, né? E ali eles programam todo o indivíduo, né? E o indivíduo passa a vida toda sem desenvolver, né? Ele aspira muito pouco dali para cima, que seria o quarto chakra, o coração, né? O quinto, essa comunicação, essa ser o que o indivíduo é, né? É a expressão, como ele se expressa. O, o sexto, né? O frontal, que ele é mais intuitivo, né? Ele trabalha mais o mental. E o coronário, o sétimo, que é a ligação que a pessoa tem, né? Então todos nós temos sim esses chakras em atividades, só que é como se tivesse um sinal fraquinho. Se cada um tivesse uma barrinha, né? Então essas barrinhas tiraria perto de um pontinho, dois pontinhos, né? Fica ali oscilando. Enquanto o 1, o 2, o 3, ele está ali no vermelho já. Então a Matrix ela usa muito isso e em cima disso se faz a personalidade. E a personalidade ela é feita em cima do quê? Em cima do veículo físico, né? O que eles consideram veículo físico. A alma, que é você, o cósmico, o espírito, o ser cósmico, ele fica apenas com uma energia que alimenta isso, né? Então, para os seres que fazem essa programação da Matrix, os que estão por trás mesmo, né? Eles veem apenas como um recurso energético, né? Então, quanto mais antigo, quanto mais velha essa alma, né? Digamos, um mundo mais evoluído, se podemos dizer, né? Em dimensões mais altas, essa alma ela vai trazer mais energia, né? Então, ela vai alimentar esse corpo com mais energia. Então é uma alma que vai dar mais trabalho para conter, né? E é um recurso mais interessante para eles. A grande maioria, a grande massa, né? Seria o comum. Então daria uma energia básica para eles que é muito forte, porque toda alma humana para estar encarnada nesse corpo,
eu diria que está muitas camadas acima desses parasitas, né? Então é o que torna para eles a própria alma um mistério, né? Você tem ali o filme V Visitor, do seriado, que dá um exemplo, não só aquele, mas entre outros, né? Que tinha ali os cientistas que dissecavam o corpo humano para tentar encontrar a alma, né? Porque eles querem esse recurso energético, porque é o que eles tentam subtrair da gente, né? A partir disso, eles direcionam a pessoa emocionalmente, então eles não escravizam apenas fisicamente. As pessoas aqui, elas pensam que não estão escravizadas fisicamente, mas é que nós nascemos dentro da gaiola, né? Nascemos dentro da prisão, então você não se dá conta que é uma prisão, a não ser que você experimente algo fora. Como a nossa realidade toda foi vivida, né, de pessoa, foi toda vivida aqui, você não tem noções e parâmetros do que é estar fora da gaiola. O que te traz isso? Intuitivamente, você, né, como o ser cósmico, né, que viveu o infinito, digamos, né, antes de vir para cá. Então você traz isso intuitivamente, e o que te traz essa aspiração de liberdade, esse sentimento de estar preso, esse sentimento de que a realidade não é só isso, é algo muito mais além disso, né? Então você traz essa aspiração contigo, e é essa aspiração que te leva a essas buscas e ao seu despertar, né? Que o que resgata, né, esse veículo físico que é seu e você quer operar ele, não a Matrix, não que ele fique sequestrado para a Matrix, como são como são as massas. Então assim, então nós tem, a personalidade é formada em cima desse veículo, então forma esse ego terreno que a alma cósmica tenta, né, suplantar ou, né, tomar o controle. Não sei se suplantar seria a palavra mais correta, acho que sim. Então, mas o que há de ser feito? Há de se identificar a ferramenta. Por exemplo, você vai trabalhar com uma ferramenta, você tem de identificar que ferramenta que você está trabalhando, né? Se você cata um martelo, você não vai usar o martelo, né, para apertar parafuso, né? Falou, isso aqui tem uma fenda aqui, né, vai usar para apertar parafuso. Então assim, a gente tem que identificar a ferramenta, né, para ter o melhor uso dela e saber o que ela pode fazer ou não, né? Saber as potencialidades e as capacidades dela. Mas quem identifica a ferramenta é você que está olhando de fora. Você vê, opa, essa ferramenta assim, assim, assim deve servir para isso. Mesmo que seja uma ferramenta que você nunca viu, né? Você olha lá e vê uma máquina para ser consertada. Então você consegue ter uma ideia, né, do que é aquilo, né? Assim como as criancinhas brincam com aqueles brinquedinhos, né? Em falar nisso, eu acho que é muito instrutivo para os pais dar aqueles brinquedinhos de encaixar, né? Quanto mais joguinhos de quebra-cabeça para exercitar o mental das crianças, é melhor, porque elas estão numa Matrix, elas vão precisar desse mental desenvolvido para sair disso, né? Para não ser facilmente manipuladas por esses meios. E isso começa, sim, quando criança. Joguinhos, né? Então, voltando. Então você vai ter essa capacidade, né, de analisar algo, ver para que aquilo serve, né? Então quando você se depara com uma cena, você consegue distinguir aquilo, né? Ver caminhos, ver saídas, né? Então assim, isso você vai ter que começar a olhar para a própria ferramenta física, né? Porque as pessoas, como elas estão na pessoa, elas sempre olham da pessoa para fora, né? Então você identifica objetivos fora, né? Ali é quadradinho, encaixa no quadradinho, aquilo assim, encaixa assim, mas elas não olham para o veículo que elas estão operando, né? E esse veículo foi, né, formado pela Matrix, né? Então, fisicamente, né, tem a questão da manipulação, mas não precisa entrar aqui, né, da manipulação genética para criar esse corpo físico, né, que ele é um experimento. Mas o mais importante, emocionalmente e mentalmente. Que as nossas emoções são terrenas, né, esse apego que nós temos às pessoas, às coisas, então isso é bastante manipulado. E o mental, o mental que, bom, o que a gente pensa, o que a gente acha que é, né, que seria a pessoa, né, que acha que é a pessoa, que julga, né, então esse sistema ele coloca muitas pessoas para julgar, para usar o mental como sendo a pessoa, como sendo o indivíduo, e não como sendo apenas mais uma ferramenta, né, sendo você o operador que opera também através desse mental, né? Então esse mental ele deve apenas te dar coordenadas, ele não deve julgar, né? Por exemplo, ele me dá coordenadas, essa pista tem tantos quilômetros, mas ele não vai falar para mim se é longe, né? Ele apenas me dá as coordenadas, né? E as pessoas aqui na Matrix, quando elas ficam sobre esse domínio, esse controle mental, essa programação, elas usam para julgar, é longe, né? Aí vem o não consigo, né?
aí vem a dualidade, né, que é o preto, branco, feio, bonito, etc, etc, etc. Então aí a pessoa fica escrava desse mental, ela não consegue ir além, né, para perceber o próprio mental e usar esse mental como ferramenta. Então a gente tem o corpo físico, o emocional, o mental como ferramenta, e acima eu coloco a consciência. Só que a consciência eu vou dar apenas uma breve explanação, porque não precisa estar adentrando muito. A consciência é o coletivo. A consciência é uma dimensão acima, né? Ela está além das barreiras físicas, assim, o emocional também está, o mental também está, só que a consciência ela nos liga a todos, né? A consciência é como, eu diria assim, eu faço essa analogia, como se fosse a internet. Então tudo que você pensa, você está subindo constantemente na internet. Imagina, tudo que você pensar, você está ali colocando ali no site, né? E aquilo fica disponível para a humanidade, porque nós estamos todos interligados. Então, como que acessa isso? Interiormente, é o tal da nossa sensibilidade que nós temos, né? Então, uns vai acessar mais, outros menos, né? Então, quem acessa mais tem a coisa mais clara, assim, tem mais esse sentimento de estar interligado, né? Como os exemplos, por exemplo, se eu penso em uma solução para algo, né, eu pensei e isso já foi para a rede, né? Aí se tem outra pessoa com o mesmo problema, se ela tiver um pouquinho de sensibilidade, ela vai canalizar aquela informação, né? Então ela vai ter a solução vai vir até ela, né? Então essa seria a consciência, né, um sentido mais amplo. Então nós também nós captamos muito do que somos dessa consciência, desse coletivo, né? Então essa preocupação que eu tenho com a humanidade, né? Então vem dessa consciência, dessa rede, né? Que precisa curar, que precisa fazer alguma coisa. Então muita coisa vem dessa consciência. E essa rede de consciência, ela é em faixas, né? Faixas de vibração. Então você vai ter aquelas coisas mais pesadas, né? Que vamos colocar lá embaixo, né? Que o mais baixo, vamos colocar aqui uma escala, por exemplo, animal, né? O mais baixo a gente tem os animais, vou colocar só como exemplos mesmo, né? E os animais, eles estão nos instintos, né? Eles são mais facilmente adestrados. Então, você cata um animal assim, você treina ele, né? Então, o mais baixo ainda, que eu diria ainda abaixo dos animais, estão os parasitas, que são esses seres que nos vampirizam, né, astralmente. Então, eles vão sempre tentar jogar a humanidade para baixo e puxar, né, ela através desses 3 primeiros pontos que eu falei, que são os chakras vitais, né, que simbolizados no corpo. Então, vão tentar deturpar tudo isso, né? Então ali a gente tem os instintos mais baixos. Então aí a gente vai ter, por exemplo, a nossa cultura, né? Por exemplo, essas músicas que a gente tem hoje, né? Os programas de televisão, né? Então isso vai ficar vibrando naquela faixa mais baixa, né? Então se a pessoa tá ali, ela vai ficar com medo de sair na rua, de ser assaltada, de essas coisas, né? Porque tá ali naquela faixa. Então é o que ela tá sintonizando, né? A Wi-Fi dela tá alcançando aquela faixa ali, né? Então se ela é uma pessoa sensível, ela vai entrar em depressão, né? Porque ela está canalizando só lixo, só porcaria, né? Só o pior que isso aqui está gerando, né? Se ela eleva, ela vai começar a se canalizar, digamos, coisas mais, né, um pouquinho mais superiores, né? Por exemplo, aqui esses estudos que a gente está fazendo. Então, se você se eleva, você vai começar, né, a entrar nessa faixa e sintonizar com esse tipo de energia e querer saber mais, né? E mais e mais. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Então, essas faixas contém lá toda a informação, né? E é influenciado pelo todo, né? É de onde a gente canaliza e forma a nossa personalidade. Então quem está nos sentidos mais baixos, né? Aquelas almas mais novas, que são as mais fáceis manipuláveis, a Matrix derruba elas lá para baixo, né? E elas se nutrem desse lixo, né? Que está ali na consciência, porque está no astral. A gente fala que é o astral, mas é a consciência, é a rede de consciência, né? É uma coisa só, né? Uma dimensão única, né, que estende em várias bandas de larga dimensão, né, e essa coisa toda. É a vibração, que vai aumentando, né, vai estar mais alto, né? O que separa a dimensão é um longo espaço entre essas duas dimensões, né? Mas aqui na Terra não, está tudo meio que entrelaçado, então não termina uma e começa a outra, não, já está interligada, né? Uma puxa o rabo da outra, assim tá, né? Então as mais altas vem esse tipo, digamos, de conhecimento que a gente vem e compartilha. Isso vai até o infinito, né? Então, essa rede que está um pouquinho mais alta, cada faixa ela é alimentada, né? Então, essa mais baixa é alimentada pela mídia, né? E pelas pessoas que vão replicando,
né? Então por isso que as pessoas gostam de ouvir aquelas rádios que passam a mesma música o dia inteiro, né? Porque elas se sentem interligadas, né? Gostam de assistir a mídia, a televisão, porque muitas pessoas estão focadas naquela mesma imagem, né? Então isso cria uma rede mesmo, uma telha, uma grade, que prende mais ainda, né? Então são várias consciências focadas naquilo, né? No mais baixo, né? Então imagina se várias estiverem focadas em algo mais alto, né? A rede, como a gente não fortalece essa rede de consciência, como a gente não muda a vibração, né? Então por isso que aquelas meditações em grupo, né? Meditações, vamos unir tantas pessoas, né? Meditação pela paz, essa coisa que um monte de pessoas medita, então isso ajuda muito, né, a elevar, porque é um outro foco, é várias pessoas num foco diferente e vai fortalecer aquela zona de vibração, né? Então quanto mais então a gente canaliza a informação tudo de lá. Então isso forma a nossa personalidade, né? A personalidade da humanidade, né? De acordo com a faixa, né? Só que esse é o grosso, né? Que é formado disso. Então a humanidade, a pessoa, né? O grosso é formada desde daí, né? Então, mas tem aquela pessoa que extrapola, consegue se individualizar, né? Fazer coisas diferentes. Então ela está indo mais interior ainda, né? Porque vamos supor, você tem aquela massa de pessoas que vieram do planeta tal, vem aquele monte de pessoas, né? Então aquelas pessoas vão se comportar de forma muito parecidas. O universo, assim, ele é uma abundância de vida, né? Então aqui pode ter vida de todo canto do universo, de formas de vida que a gente nunca imaginou, né? De repente encarnada aqui no corpo físico, né? E essa alma vai trazer isso, né? Então assim como funciona um corpo, né, que tem várias células e cada célula tem a ligação função, então depende num órgão, vem uma célula não sei da onde, fazendo não sei o que, né, as células nervosas e tal. Então isso aqui é semelhante, né, um organismo todo se desenvolvendo, né, então esse aqui é o organismo trabalhando, né, e nesse trabalhar do organismo é o que forma a pessoa, forma a personalidade, né. Então nessas zonas mais altas, né, digamos que nós estamos alcançando, mas não é um teto, né, tem um infinito, então por isso que quanto mais você se abstrai, né, se é aquela coisa do incondicional, de deixar que a pessoa se dissolva, né, que a pessoa desapareça, né, mas ela não desaparece de verdade. Quem está na pessoa ainda tem esse medo, né, o tal medo da morte, o tal medo de desaparecer. Mas o que você, será que eu vou desaparecer, eu vou sumir? Né, então a pessoa tem esse medo, porque ela é só um animal, né, ainda está nessas faixas que não tem essa ligação, mas todos nós somos esse todo, então não tem essa coisa de desaparecimento. Desaparecer é a matéria, né? É o que é material, é o efêmero. Então, nessa faixa de vibração, vamos colocar nós como exemplo, nessa faixa de vibração que nós estamos compartilhando essa vibração, entrando em contato com tudo, a faixa mais propícia que vem, por exemplo, um ser lá de fora, que vem trazer uma nova consciência. Por exemplo, está chegando a energia, né? A energia, ela aumenta a energia naquela região, né? Só que se você aumenta a energia, é como aumentar um espaço de HD, por exemplo, né? Só que vai ficar vazio, né? A pessoa pode adentrar lá, aspirar lá e se perder. Aí sentir apenas um nirvana, que um vazio, não tem nada, né? Aí fica só aquele êxtase energético, né? Então você vai ter seres chegando, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o nível do Mestre A6, né? Embora muitas pessoas criticam, eu acho que não tudo é degrau, então eles também cumprem um papel muito importante. Então assim, quem lê os Mestres A6, eles trazem muita informação, né? Muita coisa boa, né? Então ali vai ter essa informação e todo esse conhecimento, né? Então assim, é uma outra classe de conhecimento. Então eles preenchem aquela zona com essa classe de conhecimento. Então quando você vai despertando, a sua energia vai subindo, você vai sintonizando com essas redes, com essa rede, né? Seu Wi-Fi alcança aquele nível. E é onde a pessoa, intuitivamente, ela vai buscar por livros, por informação, por palestras, por pessoas, né? E vai adentrar nisso, né? Então, mas tudo isso ainda é a pessoa, né? O que ele se vê como indivíduo, né? E não propriamente como essa rede, né? Como esse todo, né? Então a gente tem essa coisa, né? De se ver na pessoa, de porque eu estou me vendo aqui dentro dessa coisa, né? Eu vejo através desses olhos, né? Então deixa eu falar uma coisa, por exemplo, a gente tem esse sistema, né, o que eu já falei uma vez, a gente tem esse sistema de imagens, né, uma câmera que filma, né, o cabeamento que vai transmitir até um monitor que é receptor, né? E esse aparelho todo, será que ele se percapta da imagem do que está sendo transmitido? Será que ele me vê
né? Eles são o meio de transmissão para eu que estou do outro lado, você ver a imagem, né? E o que é essa imagem que vai através de toda essa parafernália, né, tecnológica, né? Quem que vê, né? Então eu assim tenho eu como essa parafernália é todo o processo, é toda a imagem, né? Ela própria não se percapta, né? A máquina, ela não em si ela não vê, né? Ela apenas transmite assim ou faz parte, né, disso tudo. Deixa eu ver se eu trabalho melhor isso, assim, se fazer parte, né? É que assim é uma coisa que já está, né? A gente vê como transmissão de dados e tudo. Só que então dessa forma, vamos supor, eu vou colocar, então a imagem ela passa, né, através, vamos supor que a imagem ela passa através, vai chegar a algum lugar, né? Então esse aqui é só o meio que dá passagem para a imagem, né? Então ela chega até o meio receptor, né, que exibe a imagem, você vê numa tela, né? Da mesma forma, é o nosso organismo, né, que ele tem o meio de receptor, né, que capta, então conduz até uma caixinha lá, digamos, que forma a imagem, né? Mas a imagem ela fica nessa ferramenta, né? Então assim, a imagem ela está ficando nessa ferramenta, ou ela está só o meio onde que essa imagem está fluindo, né, e existindo, né? Então da mesma forma nessa ferramenta, então aqui uma opinião minha, né, o que eu acho, é que a imagem está apenas existindo. E essa ferramenta captando, usando esse tipo de meio, né, para captar o entorno de algo que está ali, que já existe, né? Então esse seria, vamos supor, colocar aqui como se fosse o campo, né, da física quântica, que é o todo, né? Então embora eles colocam isso como se fosse uma outra dimensão, não, só existe uma dimensão, né? Eu vou ver se eu trabalho um pouquinho mais para frente isso daí, só uma dimensão. O que dá a ideia de separação, né, é a nossa condição como humano, devido à densidade, né, corpórea. Então assim, essa imagem ela está, então por exemplo, ao meu entender, eu só vejo, né, aquela coisa que está lá longe porque eu sou aquilo, né? Se eu não fosse eu não veria, né? A minha percepção de ser, né, essa alma cósmica que você é, né, isso vai levar-nos nós a um outro tipo de corpo, né, ainda mais sutil, né, esse ser que está muito, muito avançado, né, a humanidade ela não tem ideia do que ela é, né, aqui nós estamos extremamente reduzidos, né, reduzidos e limitados, né, estamos abaixo assim de 0, vários zeros assim por cento, né, 0,001%, né, do que nós somos realmente, né, então aqui é o ínfimo, né, então quem você é verdadeiramente? Você é um ser, por exemplo, um logos, né, que abraça toda a Terra, né? Eu diria a Terra e mais, né? Onde a nossa consciência alcança, né? Então você está nessas coisas, né? Então você tendo esse alcance, você consegue, né, compreender e perceber a imagem. Então é aquela coisa de se você vê algo novo que nunca viu, vai levar um tempo para aquela coisa, né, se materializar para você e você perceber o que é aquilo, né? Porque é um contato e um processo, né, de transmissão de imagem, de dados, né, e aquilo vai incorporando, mas não a você, porque você já é, então aquilo te possibilita ver aquilo, mas sim ao sistema físico que nós operamos no momento, né, a ferramenta física. Então, o que você toma contato, tanto visualmente, né, tanto sentimentos, que é o que mais forma a personalidade nessa pessoa terrena, né, que é os sentimentos, né? E o mental é porque nós já estamos em contato com tudo isso, né? Então aqui é apenas como se fosse uma folha de uma árvore manifestando um todo, né? Então isso é um todo em desenvolvimento, não é um indivíduo que está fazendo algo, né? Então isso quebra também aquela coisa do livre-arbítrio, né? Então assim, é um todo desenvolvendo. Então se vê a energia, se vê a informação tal, né? Se o cosmos faz um movimento ou passa em não sei que lugar que a energia aumenta, então aquilo vai ter um suco de despertar, um suco, um vigor, um momentum de despertar, né? Assim como quando o sol bate, quando caiu a brisa, a grama ali vai crescer verdinha. Então isso acontece aqui. Então é um todo acontecendo. Então esse todo acontecendo é o que te permite sentir, ver, né? Se você está vendo uma montanha lá no fundo, é porque você está nessa montanha, senão você não veria, né? A forma de você ver aqui é apenas uma materialização na pessoa, né, que te dá a ideia de indivíduo estando preso, né, em algo, em alguma coisa, né, que isso é fantástico,
né? Eu ainda não consigo entender como que se chega a isso, né? Como que se chega a aprender essa percepção de todo em uma pessoa, para você ver a vida a partir em campo, né, da Terra, estando, né, numa folha. Né, isso é fantástico, eu não sei ainda explicar. Muitos falam, por exemplo, tem aquela coisa romantizada ou filosófica que fala o todo, né, se fez carne para experimentar a vida na matéria, para se ver desde, né, do ponto, né, desde o ponto da criação, né, mas ele nada faz, ele é, né, assim como nós somos. Então a coisa simplesmente acontece, né, a coisa se dá, né. Você tem um intermediário que somos nós, que temos uma vida bem mais, é difícil falar que vai muito além, né? Aí nós aceitamos fazer essa experiência e entramos trouxemos a nossa percepção até, né, esse campo físico, e aqui vivenciamos isso, né? Então por isso que a gente consegue desenvolver tudo isso, né? Coisa que outras raças, por exemplo, não vão conseguir desenvolver, né? Vão olhar isso aqui apenas como um recurso energético, né? E a alma que permanece sendo um mistério, né? Então esse é o todo. Então essa pessoa, né, que é o foco aqui, ela é formada por isso. Então a gente tem que ter essa consciência. Então essa é a ferramenta, né? Isso é o que está em desenvolvimento. Então essa pessoa é formada com o quê? Com o todo, né? Então por isso que você se abre ao todo. Você abre a sua percepção. Você pega a mente, fala para ela parar de julgar. Você não fala, ela apenas cala. Chega um momento que ela cala, porque era ela operando, né, de forma errada, conduzida pela Matrix, por os meios de controles que aqui existem, né? E quando você consegue romper essa barreira, que é esse todo assumindo, esse quem você é, esse cósmico que você é, né, assumindo, ele passa através da mente. Então a mente ela funciona como deve funcionar, te dá apenas coordenadas, né? Embora a sua percepção de realidade vai variar bastante, né, entre a pessoa, entre um todo, né? Então isso não tem jeito, né? Vai variar mesmo. Então isso também é algo que estou ainda, né, se percartando, né? É algo que eu ainda estou percebendo. Então é a questão da pessoa, né? Onde a pessoa está, porque a pessoa ela pode estar aqui, né? Então vamos supor, se você ficar muito preso na pessoa, você vai se condoer pelas dores do mundo, né? Agora se você se expande, aí você já vê a coisa de uma forma diferente, você já vê como um todo, você já se vê como aquela coisa da floresta crescendo, bateu o sol, está crescendo, não tem sol, vai secar, né? É natural que assim seja, né? Não naquela coisa do drama da pessoa. Então essa pessoa ela é formada assim, né? Tanto pelos meios físicos, né, sejam nessa densidade ou densidades mais sutis, emocionais, que são as emoções que aí estão vagando, né? Então se você está aqui bem, aí de repente você entra numa zona onde já as pessoas estão vibrando mais negativo, né? Então você pode começar a sentir um pouco de medo, você vai se sentir um pouco sufocado, né? Vai querer sair de lá, tal. Então vai ter toda essa coisa e aquilo são energias, né? Então você pode sair com um pouquinho daquela energia e, né, ter sentimentos, né, que aquelas energias estão conectadas, né, que são as mais baixas, dominadas pela mídia, que é o jornal criminalístico, né, a novela que só tem traição, que não só tem aquelas coisas lá, né, essa música de baixo calão. Então acaba, né, se conectando um pouco a isso. E se você sabe que você não é isso, você vai perceber, vai ver aquilo apenas como uma sujeira, né? Pisei na lama, né, pisei na caca. O que eu faço quando eu piso na caca? Eu vou lá e lavo, né, desinfecto, né? O corpo emocional claramente é um pouquinho diferente. Então a pessoa ela se identifica com aquilo, porque ela acha que é ela não vê isso ainda apenas como uma ferramenta. Então é mais difícil. Então a pessoa ela pega e fica eu tô bad, eu tô mal, e vai adentrando naquilo, né? Ela pega e pisa na lama e começa a bater lá e se joga e rola, né? Você já começa a ver isso diferente. Você começa a perceber que são energias, né? É como a gripe, né? Tá o vírus aí, né? E se a sua imunidade estiver baixa, você pega. Fala, ok, é um vírus de gripe, isso aqui vai passar, né? Você eleva a sua imunidade, passa, vai embora. Então a mesma coisa a depressão, né? O sentimento de medo, né? Desconfiança, ciúmes, todos esses mais baixos. Então você liga aquela energia. Se você percebe aquilo apenas como um vírus, né, que está ali, aí você faz o que? Você tem o repouso, né? Tomar ali o chazinho e vai melhorar, né? Então a pessoa que sabe desses assuntos, o espiritualista, fala, opa, né, tem alguma coisa errada. Então a pessoa vai dar uma parada, né, vai meditar mais, né, vai ali acender um incenso. Então cada pessoa vai ter o seu tipo de recurso, vai visualizar, não sei o que, né? Então ela
vai, né, pode ser a visualização de energia e tal, então ela vai fazer aquela limpeza, né, então esse organismo, a imunidade do corpo emocional vai se elevar e vai expulsar aquelas energias, né? Então, da mesma pessoa que eu não condeno, da mesma forma que eu não condeno a pessoa que está ali gripada e doente, né, aquela pessoa doente, não sei o que, tal, eu não condeno, né, porque eu sei que aquilo é um vírus, que é uma doença, né, que as pessoas infelizmente têm a imunidade baixa, porque a Matrix envenena as pessoas para derrubar elas o máximo possível, e ali as doenças, né, purulam nas pessoas. Você passa a saber que uma pessoa nervosa, uma pessoa deprê, uma pessoa ruim, né, ela também está doente, ela também está inundada, né, nessa energia ruim, né, e agindo de acordo com aquilo, né, aquilo controla ela emocionalmente, né, e é doença, né? Então, assim como uma gripe te descapacita, né, uma doença te deixa descapacitado, né, te deixa mal, né, você não tem aquela vida plena, você não tem aquela percepção, né, você fica meio que paralisado, né? Não quem já tem essa expansão, porque a pessoa mesmo ela consegue, mesmo com dor, ela consegue ter essa expansão, né? Então, assim, por isso que você não precisa ter a ascensão, né? Você precisa ter esse despertar para isso que você é, porque mesmo muitos santos, né, e pessoas iluminadas morreram com doentes, né? Mas morreram em paz, né? Porque sabia que aquilo era apenas físico, né? Apenas um expurgo físico, né? Que estava fazendo, que precisava, né? O motivo não pouco importa. Então você começa a perceber isso. Então o julgamento da mente, ó, a mente ela apenas vê a coisa pelo que é, né? Então tem uma energia que vai se manifesta nas pessoas daquela forma. Então você começa a ter aquele amor incondicional, né? Mesmo aquelas pessoas que estão no erro, né? Fazendo as coisas ruins, porque elas estão assim extremamente enfermas, né? Emocionalmente, né? E assim como eu falei, como uma doença ela te descapacita, ela te deixa mal, ela tira o seu vigor, né, ela poda a sua percepção de realidade, né, a doença mental, emocional, muito mais, né, muito mais, porque a pessoa lá, você vê que a pessoa lá fica com aquele horário meio que paranoico, né, por exemplo, alguns políticos assim, você vê aquele ódio, né, você vê aquela doença, né, como estão doentes, como estão enfermos e como eles, como a alma ali, ela está apagada, né, e isso faz o que? Infecta também a mente. Né? Então toma posse da mente, então ele faz toda a espécie de escrúpulos, né? De crimes inimagináveis. Né? Então para quem sabe o que é elite, então já tem uma ideia, né? De tudo que eles fazem, né? Todos os pactos com pessoas, com os demônios, né? Que eles fazem para manter isso daqui. Né? Então são pessoas que estão gripadas, né? Então assim, extremamente, né, doentes e acamadas, né? E a doença, aquela doença, vamos supor, se a pessoa não melhora, ela leva à morte. Então é aquela coisa da pessoa passar a vida toda e nunca dar uma respirada, né? Nunca se perceber. Fala, nossa, ó, né? O que cura a doença? Bom, cura a doença, né? A doença física, claramente, a pessoa, uma alimentação melhor, né? Parar de alimentação melhor, né? Que é parar de ingerir porcarias. Né, os medicamentos não precisa, mas seria uma coisa natural, né, medicamentação natural, tomar o sol. Então, o que vai curar essa doença que está no emocional das pessoas, no mental? Né, porque estão a conta da mente, vira loucura. Né, porque as pessoas que estão aí, por exemplo, governando, né, as pessoas que estão, né, não só no governo, mas em vários setores, né, uma pessoa que tenta crescer em cima das outras, né, que tenta diminuir as outras, isso é doença mental. Né, e o que cura isso então, é uma outra vibração, né, mais alta, né, a luz, que por isso que fala que luz, né, que liberta e tal. Então aquilo vem, né, recai sobre aquela multidão e vai curando, né, vai curando e despertando. Então esse é um processo bem de todo mesmo. Então a gente quem tem essa consciência para de condenar, né, vê a coisa pelo que é, não ignora, né. Não é aquela coisa de ser manso, de dar a cara, né, aquela dar a cara não é você dar a cara a tapa, né. Aí as pessoas pensam que você assume uma posição submissa. Não, é você saber a verdade, você saber o que acontece, né? E você só vai agir caso seja necessário agir, né? Aquela ação, né, de eliminar um problema. Por exemplo, uma pessoa tem ali uma infecção na perna, né? E está gangrenando, e se deixar vai tomar conta do corpo todo e vai matar o corpo. Então ela tem que fazer o quê? Tem que amputar o membro, né? Então isso que eu falo é um tanto pesado, né? E tem que ter um certo cuidado para analisar isso.
né? Então, por exemplo, você tem ali um mal, né, que tomou uma doença que tomou conta de certa quantidade de indivíduos, né? Por exemplo, que ameaça invadir a tua nação, né? E ameaça invadir a tua casa, né? Então você não vai dar a cara a tapa, ó, invada e mata todo mundo aqui, leva o que você quiser. Você vai ter que amputar aquele membro, né? Assim, de forma bem fria mesmo, né? Então, assim, essa é a parte mais complicada, né? Tá falando, porque você entra naquele mesmo campo, né? Mas não seria você entrar naquilo emocionalmente, né? Mas como algo necessário a ser feito no momento, né? Que seria a defesa, né? Mas claramente a pessoa que vai ter que se analisar, né? Porque ela de alguma forma atraiu aquilo, né? Geralmente isso vai acontecer quem está ainda nesse campo, né? Quem entrou em contato com aquela energia, né? Quem realmente, tipo, que nem Jesus Cristo, né? Vamos colocar aqui, falou, dá a cara a tapa. Então, quem realmente está nessa energia, não vai chegar aquilo até ele, né? Embora ele tenha sido crucificado, né? E ele poderia ter se safado, né? Assim como foi Sócrates ou Platão. Um era discípulo do outro, né? Acho que foi Sócrates que tomou cicuta, né? Então as pessoas foram lá, corromperam os guardas, tudo, né? Conseguiram comprar a liberdade dele, né? Né? Corrompendo lá os guardas, que ele poderia fugir, né? Ir para outro país, teria asilo, tudo, não precisa ser sacrificado. Mas ele não, ele aceitou não se corromper, né? E tomou lá o veneno, tomou a cicuta, né? Então Jesus Cristo se aceitou se crucificar, né? Então assim, aquilo, né? Meio que é um ato que ele não está pensando na pessoa, no indivíduo, mas no todo, uma forma de curar o todo, né? Por exemplo, havia uma sede de sangue, né? E ele se deu em sacrifício, né? De uma forma para curar aquilo. Porque vamos supor, às vezes as pessoas fazem uma maldade e se arrependem, né? Porque tinha aquilo tudo, né? Aquela energia de querer condenar, né? Então aí onde vem essas almas em sacrifício, né? Então as pessoas percebem um erro, né? E muitos ali acabam se corrigindo. Bom, não vamos dar muita atenção a isso nesse momento, porque não é bem isso, né? A ideia seria algo para desenvolver. Mas é mais ou menos isso, né? Essa coisa de dar a cara a tapa. Então, assim, ele não se crucificou, né? Porque ele precisava daquilo, porque tinha um karma a cumprir, mas porque era algo ou uma experiência para fazer nesse meio, né? Tanto que ficou imortalizado, né? Aquela coisa de virar Marte. Ok, mas vamos pular para a próxima. Então, né? Voltando à personalidade, a pessoa ela é formada por tudo isso. Então nós somos formados pelo meio físico, então eu me vejo como um ser humano, como um homem e tal, né? E vou ter todas as vibrações, né? O meio claramente vai tentar te manipular, né? Te modificar o máximo possível. Então quanto mais íntegra a pessoa conseguir, mais natural ela vai ser, né? Assim como uma árvore de maçã vai dar maçã, não vai dar laranja. Aí vocês já entenderam muito bem o que eu quero falar. Então quanto mais nela, né, quanto menos influenciável pelo meio, né, menos ela vai se moldar, né? Então você tem que buscar esse ser cósmico, né? Não, opa, vou fazer parte do grupinho A ou B, né? Pelo amor. Então a pessoa vai ser formada disso, né? E ali você vai ter a pessoa, se ela é conduzida pelo cósmico, né? Mesmo você não percebendo que é algo além, né? Mas ela sim está sendo sobre essa condução, ou vai ser conduzida pelo meio pela Matrix, né? E essa pessoa ela vai ser formada fisicamente, então ela vai se olhar, opa, sou preto, branco, né? Ali já se identifica, então opa, eu sou tal cor, então eu vou usar esses estilos, né? Eu sou tal cor, então eu vou apoiar tal regimes, né? Isso, meu olho é tal cor, então eu vou ser isso aqui. Então assim, isso é a pessoa, isso é o que foi que a Matrix veio e abraçou, né? Eu tô em tal nação, né? Minha nação é melhor, pior. Aqui é todo mundo escravo, né? Então essa é a pessoa fisicamente, né? Aí vai ter o emocional, que é a ferramenta de controle, vai usar para derrubar a pessoa, né? Então sempre aqueles três chakras para baixo. Se a pessoa subiu aqui, ela começa a perceber já coisa diferente, né? E o mental, né? E isso de mental, isso de alcançar o coração, né? Você vai ter um caminho muito longo, assim, não que desanime, mas é que tem muita coisa, é muito rico, tem muita coisa para você descobrir, né? Os 3 pontinhos, que é o primeiro, segundo, terceiro chakra, né? É básico, muito básico, né?
do coração para cima a coisa explode, é o infinito a ser explorado, né? Então isso que as pessoas devem ter coragem assim de mergulhar de cabeça, né? Só que elas meio que têm medo de perder a referência lá dos 3 pontinhos, porque toda a Matrix se baseia nisso, né? A pessoa não deve ter esse medo, né? Porque ela vai ter medo de ser ela em plenitude, né? E isso assim é exorbitante, né? O que você pode alcançar, porque você vai ter o infinito, né? Você vai ter uma ligação com o universo todo, né? Vai canalizar o universo, né? Claramente expressar ele na forma humana como a maquinária, a parafernália tecnológica que se manifesta, né? Seja ela tecnológica ou orgânica. Então isso é a pessoa, né? Então isso você deve olhar para a pessoa. E essa é a ferramenta que você está utilizando aqui, né? É uma ferramenta muito louca que você entra dentro dela e começa a operar desde dentro dela, né? Então você tem um martelo, você entra dentro do martelo, né? E vai lá dar cabeçada na parede, né? Só que aí vão falar pra você que você não é martelo, você é um alicate. Aí vira Matrix, porque você está vivendo uma mentira, né? E aqui na Matrix se vive muitas mentiras, né? Por exemplo, a gente acha que nós achamos que nós somos os mocinhos como raça, né? A pessoa sempre acha que ela é do lado do bem, que não sei o que, a humanidade, né? Só que, por exemplo, nós estamos numa terra invadida, né? A cultura que é implementada aqui é uma cultura da invasão. Que antes tinha os índios, né? Se você ler um pouquinho mínimo ali sobre os índios, eram milhares, né? E os brancos chegaram exterminando todos, né? Assim como limpando a terra. Vamos limpar para colonizar, para ocupar. E saiu matando, simplesmente, né? Não é aquela história romantizada do descobrimento, não, eles saíram matando, né? Aqueles caras que eram os caras que vestiam a roupa lá e iam pelo meio do mato, né, os desbravadores, né, e tem um outro nome que agora não me vem à mente. Então eles eram assassinos, né, a ordem deles era achar e matar e despopularizar, né, porque não tem como você tomar posse de algo habitado. Então hoje, isso está até hoje, né, que estão matando índios, né, e você tem essas terras, esses caras que têm terras, tudo, foi tudo desse tempo de roubar, né, nada é legal. Então você começa a condenar movimentos que tentam se reapropriar disso, como humano, né, o humano está tentando pegar o que é dele e realmente produzir, né? Então, como os índios viviam na época? Eles não tinham essa ideia de posse da terra. Eles simplesmente viviam na terra, né? Então, por exemplo, os animais, né, na caça. Esse eu li um pouquinho, eu estou passando aqui para vocês, né? Eles não matavam os animais sadios, os animais mais fortes. Então, eles deixavam esses animais para que reproduzissem e procriassem. Então, aquela raça sempre melhorava, né? Então, eles matavam os mais velhos, né? Os doentes, né, os, digamos, deformados, né, só uma forma de dizer, né, as frutas, as árvores, né, então não era que o índio não trabalha e vai lá e simplesmente colhe e vive ali da natureza, não, eles plantavam, né, então eles tinham uma forma de organização, eles sabiam que precisava plantar em tal lugar, tal, né, então assim, pelo meio que eles viviam, né, então eles plantavam as coisas certas, as frutas certas, né, na época certa, então as coisas se interagiam, era todo um organismo vivendo ali que existia, né, então as coisas se interagiam, os animais, né, deixaram uma área tal, né? Então eles tinham esse entrosamento com a natureza, né? O homem branco, inconsciente de tudo isso, chegou arrasando tudo, destruindo tudo. E hoje a gente faz o que? Lavouras que só tem um tipo de alimento, né? Aí você joga um veneno que é agrotóxico. Então assim, na natureza, se você vai numa floresta, ela é rica, tá cheia de vida, tem animais, insetos. Numa lavoura, passa aquela coisa lá jogando agrotóxico e mata tudo, né? É um modo estúpido de viver. É um modo estúpido, assim, bruto, né? E nós estamos desse lado, dos invasores, né? Embora isso vendo a coisa desde o ponto de vista de solo, né? Terreno, né? Porque você é uma alma que pode ter sido um índio, que hoje está como humano, né? Assim, a coisa fica trocando, né? Para ter essa experiência. Mas, em tese, somos invasores, então nós estamos do lado dos vilão, não dos mocinhos, né? Então se a pessoa vai condena o índio porque índio é vagabundo, porque tem aquela coisa de antiga, né? Que índio não trabalha, que é vagabundo, né? Só tá lá vivendo da terra até hoje, né? Tem caras aí querendo falar que vai retirar tudo e voltar para trabalhar, né? Então é uma cultura antiga que se apropriou da terra, né? Que vieram, sequestraram, roubaram, né? Então esses caras que estão aí que tem posses, né? Eu sei que não é dono de nada, né? Essa riqueza foi tudo construída em roubo e pilhagem, né? E a coisa realmente pertence à humanidade. Então a humanidade ela tem que crescer em consciência para retomar isso daí, né? Retomar e florescer, né? Voltar a viver, plantar a coisa certa, né? Cuidar, né? Não ser um parasita destruidor, né? Que a nossa cultura é essa, né? Infelizmente. Então quanto mais as pessoas despertam, ela vai mudando a vida dela para se desparasitizar,
né? Ela deixa de se tornar um parasita, então ela vai cada vez menos se tornando um parasita. Então ela percebe essa ferramenta, percebe que essa ferramenta foi conspurcada, né? E começa a trabalhar para inverter isso, né? Então é a alma assumindo, né, o controle. Eu vou fazer apenas um desenho aqui para a gente ter uma maior noção de outra coisa, que é das dimensões que eu falei lá no começo. Então vou ver se consigo aqui, que aqui está uma janelinha um pouquinho pequena, né? Mas vamos tentar aqui. Vou abrir aqui só para a gente ter uma leve ideia, né, do que se passa aqui, né, nessa coisa. Então aqui, as dimensões, é difícil você denominar o que é, né, mas as dimensões é uma coisa só, né? Então vou representar aqui como essa linha. Esse aqui é infinito para cima, né, tanto para baixo. E nós vamos ficar num determinado ponto. Deixa eu ver se encontro aqui alguma coisinha para colorir, ilustrar aqui. Então nós vamos ficar aqui num determinado ponto, né? Deixa eu colocar aqui como se fosse a terceira dimensão. Então a gente está aqui, né? Vamos por exemplo, né? Então, a gente está aqui com o corpo físico e aí a gente vai ter essa linha, né, de dimensões acima, que são as mais sutis, né? E vai chegar lá a trigésima, centésima, duzentésima. Nós, né, estamos nesse todo. E como corpo físico, em relação a corpo físico, o nosso próximo corpo, né, ele estaria, vamos supor, digamos, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, vamos supor que é a alma, que seria o intermediário, né, que está mais ou menos aqui, né. Mas nós temos o espírito, que seria um próximo. Aí esse espírito, ele vai estar infinitamente, né, lá para cima, né. Vou colocar aqui, mas está muito mais para cima, né. Ou seja, há um abismo entre seu corpo físico e seu espírito, né, tendo a alma como intermediária. Então a alma também ela é iludida e enrolada, o espírito não, né? E aqui, deixa eu colocar uma coisinha diferente para a gente diferenciar. Vai habitar toda uma classe de parasitas, né? O Grey, por exemplo, estaria aqui, ó, entre a alma e o espírito, porque ele consegue se materializar, ele é um pouquinho mais denso, né, embora então ele possa ser visto na nossa dimensão 3D, né? Então eles ficam por aqui, ó, esse monte de parasita, né? E aqui eles tentam encobrir na nossa percepção do espírito, né? O abismo aqui é tão distante, então eles podem estar por aqui, né? Alguns um pouquinho mais longe, que se acham iluminados, né? Que se acham mais espertos que a raça humana, né? Então assim, há um abismo muito grande, né, até o seu espírito, né? Um campo que nem mesmo eles alcançam. Então aqui vai ter um campo que nem mesmo eles alcançam, né? Eles acham que aqui para, então eles ignoram que é aquela coisa deles não entender o que é a alma humana, o que é o espírito humano, né? Porque eles não acham de onde vem tanta energia, de onde vem tanta criatividade, né? Então o ser humano ele vem de muito longe para estar aqui, né, para assumir uma ferramenta física, né? Então assim, em todo esse meio, né, que a gente fala de quarta dimensão, aqui nós terceira, né, aqui quarta, né, que é um corpo mais sutil que a gente não vê, né, também há um abismo muito grande, né, porque a gente não vê, há os intermediários, né, quem sabe um dia, quando a humanidade fazer contato, ela vai poder ver um ser que está, por exemplo, né, aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tipo um ser que está mais ou menos aqui, né, quando a gente tiver contato com outros mundos. Então está a alma, aqui está nós, né? Então vamos supor que você conhece um ser que está aqui no intermediário, mais ou menos aqui mesmo, né? Aqui. Então você vai ver ele com um corpo frágil, um pouquinho transparente, né? Mas já vai dar para interagir, né? Então quanto mais próximo, né, mais interação. Então assim, já são dimensões um pouquinho diferentes, mas isso aqui é tudo habitado por seres, por mundos, né? Tanto se você for fazendo essa escalada com o seu corpo físico, né, for aumentando a vibração, vai chegar uma hora que você vai estar aqui e nem perceber que seu corpo já está mais sutil do que a alma que você tinha, né? Aí se você tenta pegar e voltar daqui pra cá, tá, vou lá visitar a Terra Antiga. Aí você vai chegar aqui e não vai ver mais nada, né? Não vai ver mais nada. Por quê? Porque você já está numa alta vibração, né? E isso aqui pode ser conseguido também pela tecnologia. Então muitos ETs, muitos aliens que vêm visitar, eles têm essa tecnologia para pegar você aqui em corpo físico, te levar para o mundo deles, uma dimensão mais sutil, né? E sutilizando o seu corpo. Então aí você pega e vai tentar ir com a sua nave
física da NASA lá e não vai encontrar nada. Por quê? Porque você foi em corpo físico. Lá eles usaram a tecnologia para elevar a sua dimensão, para entrar na dimensão deles. Então isso é todo um preparo da pessoa e tal, né? Porque aí envolve muita coisa. Então assim, o que eu quero focar aqui? Há um abismo muito grande, né, de você aqui em corpo físico para o seu espírito, né? Isso que vai levar tantas pessoas à descrença, a falar que não existe nada depois da morte, porque eu nunca vi nada, nunca vi espírito, nunca vi nada. Porque assim, o operador para a ferramenta sim é aquela coisa de estar muito distante de ser 0,00001% de toda a realidade, de todo o seu potencial, né? Então até esse espírito, né, até lá em cima de onde você veio, porque é um infinito, você é o todo, então a coisa vai muito além, né? Mas do que você já é capaz, do que você já fez, né? Até lá, mais perto da terceira do que de lá, tá toda essa classe de parasitas habitando esse astral, né? Que vem, que manipula, que fala que é Deus, né? Que manda mensagens bonitinhas, né? São esses seres. Tudo isso tenta nos manter preso aqui nessa percepção de realidade limitada, formando a nossa cabeça, quem eu acho que para que você achar que você é isso ou aquilo, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mexendo, manipulando o seu emocional, né, tentando te derrubar, né, trazer depressão, né, tristeza, né, o medo, né, tudo que você não é. Então ali vai formar a personalidade, né, a pessoa. Então a pessoa vai se tornar, por exemplo, aquela reacionária. Osho ele fala uma coisa muito legal quando ele fala do rebelde, né? O rebelde não é aquele que reage contra a sociedade, né? Porque quem reage está fazendo o quê? Está caindo na manipulação, né? Porque eles criam tudo aquilo porque eles querem te cutucar e provocar uma reação. Então você está entrando no jogo deles, né? O rebelde é aquela pessoa que se dá conta do jogo, que percebe como que é o esquema, então que observa, analisa, né? E não faz nada, né? Deixa a coisa ser como é, né? Você está em si mesmo, então você vai sentir o que você precisa fazer. Então não vai ser mais a pessoa reagindo. A pessoa foi ensinada a reagir contra tal coisa, contra fazer isso, fazer aquilo, né? De repente, de acordo com o jogo que está no tabuleiro, né? Mas quem colocou as regras, quem fez o jogo, foi os caras daqui, né? O eu não. O eu ele observa a coisa pelo que é. O que nós temos aqui? Apenas um corpo em desenvolvimento. Foi manipulado ou não? Não deixa de ser um corpo em desenvolvimento. E você operando ele, né? Então você vai começar a agir desde os ideais cósmicos que você traz de fora, não com a pessoa que é formada aqui, né? Não sei se vocês conseguiram entender bem o que eu tentei passar nesse vídeo, né? O principal que eu tento passar, o que vocês são, né? Para que vocês não tenham medo de nada, né? Para que vocês possam romper essas barreiras, para que vocês não tenham medo de desaparecer, né? Que a pessoa desaparece, né? Desaparece para quê? Para o que você é de verdade, porque você é esse todo, né? Mas desaparece de verdade? Não. Esse físico continua aqui. Você querer voltar para a pessoa, a qualquer hora você volta, né? Então a ascensão, o despertar não é algo que você vai e pronto, acabou o jogo, não posso voltar mais. Não, vai continuar aqui, né? Você vai poder voltar a hora que você quiser, né? Só que dizem, né, as mensagens, tudo, que quem desperta realmente não quer mais saber desse jogo, né? Embora para mim nós somos despertos, né? Isso tudo faz parte do todo, né? É apenas um processo, algo que acontece numa determinada região, e nós estamos lá não, aqui, né, para observar tudo isso, né, desenvolver, né? E não dura para sempre, chega um momento que acaba, como tudo que é efêmero, né? A gente vai fazer outras coisas, né? Isso aqui é pouco importante, mas a gente precisa ter a noção do que nós realmente somos, né? O que nós somos, o que nós realmente somos, né? O que tentaram induzir a gente ao que falar o que nós somos, né? Que nós na verdade não somos no que tentaram nos transformar. Eu diria que não tentaram, mas sim transformaram, né? Porque a raça humana cada vez ela se distancia cada vez mais do que é a humanidade, né? O que é humano, o que é o real, né? Ela vai se distanciando porque a Matrix tenta fazer isso, né? Aquela coisa de separar, tenta separar você do que você é, né? Aí ela te manipula, né? Então você se percatando do que você realmente é, né? Você, mesmo que a pessoa fique presa, tenha que fazer as atividades humanas, né? Você é liberto, você está livre, você é uma pessoa liberta, você não está presa, né? Então é aquele ser que se dá em sacrifício,
né? Então, quando todos os meios vêm contra ele, por exemplo, Joana Dark, né, que se queimou na fogueira, eles vão em paz, né? Porque eles veem a missão cumprida, né? Com o veículo físico fizeram o que tinham que ser feito, né? Experimentaram, viveram, né? Foram alma aqui, né? Não foram marionete. Então eles vão em paz, né? Até felizes, porque chegou o momento de realmente, né, de ir embora, né? Então esses seres eles simplesmente vão lá, tomam a cicuta, né? Se permite sacrificar, né? Porque eles percebem que eles já não estão mais aqui, né? Para quem vê a vida apenas física, para quem ainda está preso, a morte assim é o fim, né? Porque a pessoa vê desde o ponto de vista da pessoa. Então aquela coisa da percepção está presa apenas em um ponto, né? Na ferramenta, né? Aí é cruel, porque isso aqui mesmo morre. Isso aqui um dia perece, né? Deixa eu finalizar falando da imortalidade, né? O que a pessoa busca? A pessoa busca a imortalidade, ela quer ser imortal, né? Essa é a maior das ignorâncias, né? Para a alma, para o ser cósmico, isso seria um pesadelo, né? Só que como você já é desperto, pouco importa, né? Se a pessoa se imortaliza aqui, porque você está desperto. Então tem um mínimo de energia operando isso aqui, né? Observando o que as cagadas que as coisas, esses indivíduos aqui fazem, né? Só pra gente ter uma ideia. Quando você tinha ali 10 anos, 15, 20 anos, né? Só pra gente ter uma ideia, queria também ser imortal, viver pra sempre, ser criança pra sempre, né? Aí o tempo passa um pouquinho, você percebe que você já não é a mesma pessoa, né? Se você tivesse se imortalizado, você seria aquela coisinha pra sempre, aquela coisinha ignorante pra sempre, né? Então quem busca isso, a imortalidade, é quem já está morto, é quem não está vivo de verdade, né? Porque quem está vivo de verdade percebe que é o todo. Isso aqui é apenas matéria. Então eu não tenho a intenção de imortalizar o meu veículo, né? Porque se eu me prendo no veículo, né, eu vou passar a eternidade andando sobre 4 rodas, né? Eu nunca vou voar, né? Porque eu imortalizei, eu quis sempre aquilo. Então assim, nós somos, como dizia o Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, né? Então você aceita sempre o agora, né? Estar no agora. Então você começa a perceber esse eterno desenvolvimento da matéria física. E quanto mais essa matéria física se desenvolve, quanto mais esse meio, esse todo se desenvolve, mais campo você cósmico tem para ancorar. Tendo para ancorar, e mais percepção, mais você se percapta da consciência como um todo, né? Então você pode se percatar das consciências mais altas, do que estão nas faixas mais altas, tanto das mais baixas. Então eu não preciso baixar a minha vibração, né? Eu posso apenas pensar. Então eu sei o que está rolando nessas vibrações mais baixas, nas dimensões mais baixas, né? Então você tem esse controle. Então eu posso mergulhar nas dimensões mais baixas sem me contaminar, né? Assim como quem vai pra lama, tomar um banho de lama, toma lá, se diverte, depois sai, toma um banho, tá bem. Então da mesma forma você pode adentrar os umbrais, né, e não se contaminar, porque você está muito consciente, né? Então esse é um veículo que já extrapolou, né, essa dimensão, essa ânsia por imortalidade, né? Porque você é o todo, você é imortal. Quem busca a imortalidade é quem está morto, né, que é o que é a matéria física, é o ser programado, é como se fosse um robô, eu quero ser eterno, né? Então é isso, né, esse vídeo. Eu poderia prolongar um pouquinho mais, mas já está aí quase 1 hora, né? Eu não vou tornar muito longo, mas é isso aí, né, sobre a pessoa. É a intenção para vocês que percebam quem vocês são, né, que vocês não tenham apenas o conhecimento intelectual, mas que vocês possam sentir isso, porque isso está em vocês, é o que vocês são, né? Não é porque alguém está falando, parece bonitinho falando, não, é o que vocês são, né? Eu queria abordar isso assim de forma muito fria, de forma científica, porque isso é ciência. A nossa ciência deveria estar fazendo isso, né? E não espiritualistas, gurus, né? Porque quando vem um guru começa a falar, ele mistifica a coisa, né? Então as pessoas olham com uma certa incredulidade, mas a ciência ela poderia, né, trazer isso, ela poderia provar isso,
né? Eu acredito que a ciência hoje já tem material para falar, ó, a alma ali, né? Uma pessoa que desencarnou. Basta você colocar ali no aparelho ali, aumentar ali a rotação, tal, né? E consegue captar um mínimo sinal de alma, né? Hoje as pessoas estão tentando através da transcomunicação instrumental, né? Eu acho que em laboratórios secretos, eu acho que as pessoas já têm já um tubo, né? Como se fosse um tubo ali, uma cúpula, né? E joga ali eletricidade, ou não sei do que, e vai poder materializar o ser ali de uma mais sutil, né? E interagir, conversar, né? E futuramente um aparelho monitor como esse, como eu estou falando, a gente vai poder falar com outra dimensão. Futuramente não, acredito que já possa ser feito isso, né? Não sei se os humanos já possuem essa tecnologia, mas os ETs já têm, né? Só que isso tudo, para pessoas ignorantes, como está com conhecimento tão básico, como está, aprisionaria ainda mais, né? Então as pessoas primeiro elas têm que despertar, emocionalmente despertar, mentalmente, né, para ter contato com todo esse material, porque aí ia prolongar a ilusão, falar, ah, meu filho continua vivo lá, que legal, né, e aquela querer prolongar, imortalizar, né, o tal do imortal, porque em dimensões mais sutis eu posso ficar com o corpo físico ad infinito, a minha alma eu posso ficar com ela ad infinitum, só que minha alma também é um corpo perecível, né, eu vou ter que deixá-la um dia. Então se eu ficar ali enraizado, petrificado na minha alma, eu vou achar que eu sou aquilo, me vou contentar com aquilo. Mas não, é só um corpo que eu uso para encarnar em outros corpos, tá? Né? Encapo com outras capas, né? Com outros corpos e vivo em vários mundos ou várias vezes na Terra, né? A alma é só isso, né? Mas também é um corpo perecível. Então a gente vai além do espírito, né? Então aquela coisa de a imortalidade para de fazer sentido para um desperto, né? Você faz o melhor possível, aceita o seu agora, né? E o que vier você aceita. Então se for o sacrifício, você aceita, né, de braços abertos e feliz, contente, né? Então a pessoa, ela, uma forma tosca de falar, ela cumpre a missão dela, né? Então voltando um pouquinho, a ciência deveria se percatar disso. Então se não tivesse a Matrix, a ciência traria isso, né? Eu só não sei se a mente humanas das massas estaria pronta para esse tipo de conhecimento, né? Talvez poucas pessoas se manifestam isso daqui, porque ainda não é uma realidade terrena, né? Essa realidade é coisa de outros mundos. Então aqui vai se manifestar apenas o básico, se tiver de manifestar. Então essas coisas fica para outro campo. Isso aqui é mais para vocês terem noção do que vocês são. Vocês não são pouca coisa não. Vocês são assim, uma forma tosca de dizer, grandiosos, né? Mas a coisa vai muito além de sentido de grandeza ou de qualquer coisa que a gente já tenha, né, de palavras ou de expressão que a gente tem aqui na Terra, né? Então assim, mais importante, não tenham medo de nada, né, de assombração, de macumba que fizerem, não sei o que, de mal olhado, essas coisas são pífias, né? Vocês são muito além de tudo isso, né? E sejam isso, né? Se permitam ser, né? E não ser manipulados, né, como deseja esse sistema, né? E não julguem, como eu falei no começo, se estão doentes, né? A doença não é só física, a doença é emocional e mental, né? E a mental, ela joga o indivíduo, né, nos pontos mais obscuros, mais baixos, né? E se você identifica como pessoa, você acaba se identificando com aquela pessoa, né? Você vai condenar, vai criticar e tal, né? Sendo que ela apenas está doente e enferma, extremamente enferma, né? Aqui é uma doença muito... A doença física é fácil curar, né? Hoje mesmo nós ficamos doentes, nós nos curamos. Mesmo que tenha um câncer, você se cura. Mas a doença emocional vai levar vidas. É a doença mental, que é onde o indivíduo se petrifica na personalidade e acha que é aquilo, né? Pode levar muitas vidas, né? Então esse é o mais difícil. Então assim, a gente deve ter a tal da compaixão, mas não daquela dó. Ser neutro, neutralidade, veja a coisa pelo que é, né? A mente vai apenas te mostrar o que é, né? Quanto mais neutro você conseguir, quanto mais desaparecer você conseguir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixo sempre o meu e-mail aqui para vídeos, dúvidas, sugestões, né? Podem mandar o e-mail. Muito obrigado e até o próximo vídeo.